Olá pessoal, a Magalu reverteu o prejuízo. Aí eu me pergunto, será que o varejo vai voltar a crescer? A inflação continua subindo e o cupom já mudou sua atuação na Selic. É importante isso aí, hein? Finalmente, parece que chegamos também ao fim da novela da desoneração da folha e agora as empresas vão poder se preparar para isso. Já falamos disso daqui a pouco. E a Europa como primeiro sinal positivo para a queda dos juros, também é um ponto importante. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Passar para a zona do euro aí primeiro. A ata do Copom de lá, que é a ata do Banco Central Europeu, indicou que alguns dirigentes acham plausível uma possível corte de juros em junho agora. Então esse é um ponto muito importante, porque começa a se falar em corte de juros e começa a trazer esperança de uma queda de juros ainda nesse ano. Talvez não aconteça em junho, afinal não são todos os membros que estão falando, mas pode acontecer. Então o mercado começa a se adaptar a essa situação, fez aí o euro ter uma reação, uma melhora aí também, ponto importante. Passando já para as notícias nacionais, a gente vai acompanhar aqui a pesquisa Focus, que para final de 2024 teve pequenas alterações aí, mas o principal destaque fica na Selic, que foi para 9,63%. Isso, a pesquisa é antes de sair o Copom, hein? Inclusive, eu acredito que a gente vai ver mais um ajuste na próxima semana, justamente não só por causa do Copom, mas o fato de a gente estar aí nesse 9,63 aí é um momento de mudança de ritmo aí do mercado. E com o Copom saindo com uma redução de 0,25 abaixo do 0,50, que era o guidance, e a gente vai falar disso aqui agora, que é importante, faz muita gente que ainda estava apostando numa queda um pouco maior revisitar aí. Então vamos ver como é que vai ficar, mas é capaz a gente ter um avanço na pesquisa aí na próxima semana. Em relação ao Copom, como eu já disse, ele mudou aí e não seguiu o seu guidance, foi para 0,25, isso foi uma discussão, inclusive, que o Copom teve em relação a seguir ou não o guidance, um ponto importante, provavelmente a gente vai ver algo em relação a isso na ata, e com certeza a ata vai trazer muitas explicações, é fundamental a ata nessa reunião, então é uma das atas mais importantes, tem hora que ela não faz tanta diferença em relação ao Copom, mas eu acredito que essa sim vai trazer uma diferença grande. E um ponto importantíssimo é que a gente viu uma decisão dividida, com um voto de misericórdia aí, para virar 0,25 do Campos Neto. Então, ele que deu o desempate, isso tem um peso político muito grande. Aqueles que foram indicados pelo governo votaram pelo 0,50 e os anteriores votaram pelo 0,25. Então, mostra um novo ajuste aí para frente também, que é importante a gente entender a forma de que cada membro pensa e vota, Então, isso é um ponto importante da gente pensar também para os anos seguintes, Lembrando que o mandato do Campos Neto acaba agora em 2024, e então é algo que a gente tem que acompanhar. Eu, particularmente, achei correto esse movimento aí de não cortar o 0,50, talvez até seria um pouco mais até restritivo, dependendo. Eu já acho que esse corte tem sido forte, apesar da necessidade, porque eu estou preocupado com a inflação, eu acho que ela vai aumentando. E também tem um ponto importante aí, que a gente tem a questão do Rio Grande do Sul, que vai ter um impacto, a gente já sabe disso, tem um impacto tanto no fiscal, para poder a ajuda do governo para reconstruir lá, tem um impacto inflacionário devido à queda de produção que a gente está tendo aqui, e vamos ver como é que vai ser, vai ter uma demanda muito grande de outras coisas também, inclusive do varejo, Se você parar para pensar, as pessoas não têm mais geladeira, não têm mais televisão, não têm mais telefone, então tudo isso aí vai precisar ser recomprado, fogão, então isso pode também impactar o varejo aí. E, obviamente, no caso do impacto no varejo, é positivo para o varejo, mas uma pena, não estou querendo, não estou achando isso bom, mas é a realidade. Queria que não tivesse tido acontecido nada. De qualquer forma, vamos passar aqui agora para o IPCA, que ele saiu com uma alta de 0,38% em abril, que foi acima do esperado de 0,35%. Então esse acima do esperado preocupa,
né? E ser 0,38 também não é muito bom, porque a gente já está falando aí de um ano uma alta de 1,80, em 12 meses a gente está falando de 3,69 de alta. Um destaque da inflação que a gente tem que ficar de olho aí são os grupos de saúde, né, e cuidados pessoais, que subiu 1,16%, e alimentações e bebidas, que subiu 0,70%. Então, pontos pesados de alta aí, com destaque também. Passando por Ibovespa, a gente teve o fechamento da semana, foi uma queda de 0,71%, fechamos em 127.600 pontos. No ano, a queda já está em 4,91%. Nesses pontos todos, a gente tem com certeza impacto de o que vai acontecer lá embaixo, né, lá no sul. Inclusive, algumas empresas, né, sofreram bastante aí devido a esses impactos do mercado, fazendo os ajustes de preço, com medo do que vai acontecer com essas empresas aí, já que elas atuam fortemente lá no sul. Já nos fatos relevantes de mercado, né, parece que a gente chegou aí ao fim da novela da desoneração da Folha, com o governo fazendo um acordo com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Aí eu quero abrir um parênteses aqui e perguntar se não deveria ser todos os senadores e deputados para aceitarem esse acordo, né? E o retorno da cobrança será gradual, né, a partir de 2025. Se as empresas vão pagar mais impostos aí com isso, né, a gente tem que ficar de olho, porque os produtos vão subir de preço, obviamente eles vão repassar esse aumento de custos, e aí minha preocupação fica com a inflação, né, o que vai acontecer com a inflação. E por fim, falar aqui da Magazine Luiza, que reverteu o prejuízo e apresentou um lucro líquido de 27,9 milhões, né, uma reversão muito boa, muito positiva. Grande parte é explicada aí pelo aumento de receitas e redução de despesas, o que é fundamental, mas a gente tem aí também 106 milhões do prejuízo do primeiro trimestre de 23, que eram despesas de reestruturação e integração, que não ocorreram agora no primeiro trimestre de 24. Então também tem esse ponto, que é bem significativo também, né, que não tem mais. Então é um grande alívio. E para finalizar, já que a gente está falando de varejo, a gente teve também o resultado de Casas Bahia, né, que foi acima do esperado pelo mercado, ainda no prejuízo, ainda em reestruturação, né, a gente tem que acompanhar, e que nem eu estou falando, vamos acompanhar o varejo como um todo, está melhorando, mas a grande pergunta que fica, e aí obviamente não sou eu que vou te responder, vai ser o tempo que vai te responder, é se o varejo vai voltar a crescer ou não. É isso. Me responde aqui, inclusive, nos comentários se você acha que o varejo vai voltar a crescer, né? Que aí a gente vai discutindo a respeito, vamos esperar os próximos resultados, mas deixa aqui no comentário, vai ser muito interessante a gente debater sobre isso. E até a próxima. Tchau, tchau.